Saúde em Casa, uma produção dos alunos da disciplina de Laboratório de Telejornalismo e de Radiojornalismo da Universidade de Caxias do Sul. Está começando a série Saúde em Casa. Acompanhe mais um episódio sobre saúde e qualidade de vida em tempos de pandemia. No episódio anterior, falamos sobre as consequências de uma vida dependente das tecnologias. Hoje, no nosso último episódio, vamos falar sobre como manter hábitos saudáveis, mesmo em isolamento social. Desde o final do mês de março, o isolamento social é uma realidade no Brasil. Essa foi a alternativa encontrada pelos órgãos de saúde para diminuir o contágio do coronavírus. A chamada quarentena deve permanecer por mais tempo, uma vez que o número de casos no país já ultrapassa a marca de 1 milhão de infectados. Ficar em casa mudou a rotina das pessoas em vários aspectos, inclusive nos hábitos alimentares e atividades físicas. Muitas pessoas que antes frequentavam academias algumas vezes por semana, agora não têm espaço em casa para se exercitarem. Esse é o caso da estagiária de Relações Públicas Clara Santana, que mesmo sem estrutura em casa, tenta manter a rotina saudável. Antes de tudo isso começar, eu fazia 4 vezes por semana caminhada. Então eu caminho mais ou menos uns 3,5 km. E até então pra mim tava dando super certo, eu amo fazer caminhada e no meu acompanhamento na Nutri tá dando resultados ok. Quando tudo fechou, quando as academias fecharam, eu confesso que não fui muito disciplinada, porque nas primeiras 2 semanas, ok, eu procurava no Google, procurava no YouTube vídeos de 10, 15 minutos de abdominal, de corrida, dava umas puladinhas ali no pátio de casa e deu. Passou 2 semanas, eu simplesmente não fiz mais nada, não fazia mais nenhum tipo de exercício, mas apesar de não ter feito muito exercício, eu não me deixei levar tanto na alimentação. Foi, acho que me manteve, assim, num estado aceitável para quem estava na quarentena. Manter a rotina de exercícios no período de isolamento social requer adaptações. A advogada Elisa Cavagnoli relata como pratica suas atividades físicas em casa. Como eu já tinha a rotina de fazer exercício físico de manhã, eu continuei com o meu horário, mesmo trabalhando em casa, acordando cedo e fazendo atividade física logo de manhã. O que me ajudou muito foi, primeiramente, os aplicativos de celulares que disponibilizaram muitas aulas gratuitas nesse período. Então, um ponto positivo foi isso. E outro foi que, como as academias e tudo foi fechado também, os professores também tiveram que se reinventar, então eles partiram para o modo online, mandando atividades físicas por diversos meios. Além da questão estética, a atividade física também é importante para prevenir o sedentarismo e outras doenças. A educadora física Daniela Lopes explica como o exercício físico impacta na saúde. Os exercícios físicos não são importantes apenas para a manutenção do peso corporal. Eles são fundamentais para a prevenção de algumas doenças, do controle da hipertensão, o controle do diabetes, dos níveis de colesterol. Eles melhoram a imunidade, melhoram a capacidade funcional da pessoa, a qualidade do sono, reduzem o estresse e são importantes aliados no combate à depressão. É muito importante pensarmos no benefício que o exercício físico nos proporciona e se consiga adaptar às necessidades e possibilidades de cada um para seguir executando. Uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde em 2018 revelou que 1 a cada 5 brasileiros está obeso. Isso representa um aumento de 68% desde 2006. Segundo o estudo, a taxa de obesidade é maior entre as mulheres e alcança os 20%. Entre os homens, o número chega aos 18%. Por outro lado, o levantamento mostra um Brasil mais saudável em comparação com a última década. Houve queda no consumo de bebidas artificiais, aumento no tempo de atividades físicas e redução do tabagismo. A alimentação é um aspecto fundamental para a manutenção de uma vida saudável. Os alimentos são utilizados pelo nosso corpo para realizar o metabolismo, além de fornecer energia. São seus nutrientes que permitem o funcionamento correto do organismo. Diante da falta de alguns nutrientes, o corpo pode sofrer graves consequências.
Com o isolamento social, o comportamento alimentar dos brasileiros mudou. Muitos preferiram comprar alimentos industrializados, que vão durar mais tempo guardados, conforme explica a nutricionista Pamela dos Santos. A alimentação do povo brasileiro diante da pandemia piorou muito. As pessoas têm optado por consumir alimentos industrializados, que têm uma durabilidade maior. Muitos alimentos são pré-prontos, então existe uma facilidade na preparação. Esses alimentos tendem a ser mais calóricos e menos nutritivos, acabando com que eles não tenham nutrientes suficientes para complementar a alimentação adequada. Com essa piora na alimentação, as pessoas ficam mais vulneráveis a adoecer pelo fato de não ter a alimentação completa com os nutrientes adequados, provindos de uma alimentação saudável. Além da qualidade dos alimentos, manter uma rotina alimentar adequada também depende do equilíbrio e da regularidade. A nutricionista Karina Mendes destaca algumas dicas de como fazer dessa rotina um hábito. Em primeiro lugar, é ter uma rotina na sua vida e, consequentemente, ter uma rotina de alimentação. Acordar mais ou menos sempre no mesmo horário, fazer as refeições no mesmo horário. Eu noto que as pessoas elas estão muito desregradas nessa questão, né? Já que muitas pessoas estão trabalhando em home office, fica essa questão, então, de que não estão fazendo as refeições adequadamente, às vezes acordam muito tarde, vão dormir muito tarde, e aquilo que era rotina de almoço de meio-dia, jantar às 8, lanche nos intervalos, café da manhã cedo, não está sendo seguido. O ideal era que a gente seguisse essas orientações, justamente para que a gente não saísse tanto da rotina e aí que a gente não tivesse prejuízos em relação à saúde. Uma boa alimentação pode ser aliada à atividade física para a construção de um estilo de vida saudável. A educadora física Daniela Lopes sugere exercícios que podem ser feitos em casa, mesmo em isolamento social. Eu poderia dar como dica exercícios com intensidade leve a moderada, com uma frequência de execução de 3 vezes por semana e sem precisar sair de casa. Atividades como pular corda, polichinelo, exercícios calistênicos, que são aqueles para os quais se utiliza o peso do próprio corpo. Os exercícios abdominais, os agachamentos, os saltos, são inúmeras as possibilidades. Vale ressaltar, porém, que como a atividade física nos traz muitos benefícios, a prática excessiva de exercício pode nos trazer o efeito contrário, como uma baixa na imunidade, por exemplo. O estudante Jonathan de Almeida Santos conseguiu colocar em prática as dicas dadas pelos profissionais e relata a sua experiência. A maneira que eu encontrei para organizar a minha rotina, né? Para cada um pode ser diferente, mas no meu caso, comecei separando pouco tempo do meu dia, né? Tipo, 30 minutos. E esses 30 minutos, se você pega para fazer algum tipo de exercício, alguma coisa, né, já ajuda muito. Porque aí você não fica parado, ou então tu trabalha teu corpo. Você pode ir aumentando, né? Pouquinho em pouquinho, entendeu? Começa com 20 minutos, 30 minutos, e eu comecei assim. Então, pegando, comendo de tantas em tantas horas, 2, né? 3, dependendo da refeição, até 4. Você separando uma hora do dia para fazer algum tipo de exercício também. Eu acho que uma hora o corpo acostuma. Consegui perceber muito bem os resultados, porque primeiro que tive uma mudança absurda no humor, que refletiu tanto no meu ciclo social quanto na maneira como eu me via. Chegamos ao fim da série Saúde em Casa. Em 4 episódios, nosso objetivo foi trazer um panorama da saúde na atualidade. Além de falarmos sobre a pandemia da Covid-19, buscamos refletir sobre as situações que estão presentes no nosso cotidiano. Muitas delas passam despercebidas no dia a dia, mas se evidenciaram nesse período de isolamento social. Confira os episódios anteriores da série no canal da Free Speech TV no YouTube. Saúde em Casa foi uma produção dos alunos da disciplina de Laboratório de Telejornalismo e Radiojornalismo do curso de jornalismo da Universidade de Caxias do Sul, no primeiro semestre de 2020. Locução: Gabriela Bento Alves e Maurício Carvalho. Produção: Elisa Ambrosi. Edição: Brenda Dalcero. Supervisão: Marcel Bocchese.